amém? Hoje a gente está com uma visita toda especial, né? Uma pastora de fora, uma pessoa importante, amém, eloquente, conhecedora da Bíblia, PhD em Velho Testamento, pastora Célia. Eu tenho uma gratidão tão grande por ela, eu e minha família, né? Ela não é tudo isso que eu falei, não, ela é mais, tá? Deus abençoe. Aleluia. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz. Amém. Eu sinto assim uma grande alegria de poder estar neste lugar, de poder estar com vocês, de poder rever muitos e conhecer outros, de poder saber que é tão bom para nós, como corpo, como igreja, estarmos juntos adorando o nome daquele que é o Senhor. Obrigado ao pastor, obrigado à liderança desta igreja, obrigado a Manaim, porque, querido, nós temos um laço muito forte de amor. Não é simplesmente dizer para vocês, eu amo vocês, como jargão de crente, mas de fato, de verdade, esta igreja mora no meu coração. Nós fazemos parte da existência desta igreja desde o primeiro culto, desde o primeiro momento. Então já são 18 anos, né? De caminhada. 18 anos onde a gente vê vocês crescendo em Deus, onde a gente vê a graça, o amor e a misericórdia se manifestando. Já tivemos o privilégio e a alegria de ver a grande maioria dos meninos e meninas casando, com filhos, que daqui a pouco começa a casar também. Como o tempo faz assim, né? Eu lembro quando a gente conheceu o pastor e a amada. Os filhos naquela época eram tudo crianças. Hoje são tudo homem de barba, mulher de filho que já está entrando na adolescência, quase que entrando na adolescência, e por aí vai. Por que tudo isso, queridos? Porque existe uma história, existe um vínculo, existe um relacionamento. Amém? Eu gostaria de, antes de entrar na palavra, fazer uma consideração com a igreja. Nós temos percebido o quão difícil tem estado respirar nesses últimos dias. Nós não vemos mais o céu. Aquilo que muitas vezes a gente vê nos Facebooks da vida, nos Instagram, olha que sol mais lindo. Não, o sol não está lindo, o sol está feio. Como reflexo do que o homem tem trazido à natureza. E como reflexo do que o homem tem trazido à natureza, nós temos muita gente doente. Muita gente com problema de respiração. Muitas crianças, muitos idosos e gente nova também. E a palavra do Senhor, ela diz assim, para mim e para você. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21. Porque é Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem remove reis e estabelece reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. É Ele o Senhor que entregou na igreja, entregou para a igreja a chave da autoridade de ligar e não ligar. É Ele o Senhor que no livro de Salmos diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Neste versículo há princípios nas regiões celestiais e princípio na terra. É por isso que Jesus Cristo veio como verbo encarnado, porque aqui na terra o direito de agir é do homem. A terra deu Ele aos filhos dos homens. Esse é o princípio do livro de Gênesis. É isto que moveu a mão de Deus na criação de todas as coisas no livro de Gênesis. E infelizmente, o primeiro casal entrega a Satanás a autoridade. Mas Jesus veio
fazermos uma coisa. Vamos orar por chuva. Sim? Amém. Eu tenho o seu amém? Amém. Vamos orar por chuva. Vamos pedir ao Senhor que mude essa estatística dada aí pelos meteorologistas. Vamos pedir ao Senhor que nos perdoe, mesmo que eu e você não tenhamos agredido a natureza, mas quem agride a natureza é homem como eu e como você. E há um princípio na palavra de nós pedirmos perdão por aqueles que ferem os princípios de Deus. E com toda certeza, por conta da autoridade que a igreja tem nas suas mãos, nós somos ouvidos. Eu queria pedir a você que ficasse em pé nesse momento. Você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. E nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Deus da nossa vida, ao Senhor da igreja. Nós vamos pedir àquele que se manifesta em graça desde a criação. Senhor, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração convicto da nossa plena dependência ao Senhor. Nós estamos, Senhor, abrindo e rasgando a nossa alma a Ti nessa noite para Te dizer: Pai querido, perdoa. Perdoa tanta agressão do homem à natureza. E nós estamos sofrendo consequências também. E nós estamos Te pedindo, Deus, que por amor e por misericórdia, nesses dias que estão por vir, o Senhor mude essa estatística que existe de que não haverá chuva. Nós estamos Te pedindo, Pai querido, tenha misericórdia, Senhor, e libera as regiões celestiais, libera as esferas, Senhor, da terra, libera, Senhor, e que esta chuva venha e que ela regue a terra, Senhor, e que cesse, Senhor, tantas doenças, e que cesse, Senhor, sobre a raça humana, sobre o povo do estado de São Paulo, sobre, Senhor, muitas outras regiões do Brasil que têm sofrido com queimadas. Nós estamos Te pedindo que haja chuva, Pai. Chuva, Senhor, chuva sobre essa nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Nós estamos Te pedindo, Senhor de toda a criação, ouça a nossa oração e derrama-te em misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, clamamos por chuva, Senhor. Clamamos por chuva, ó Deus de toda a criação. Tudo está nas Tuas mãos. Ninguém é maior do que o Senhor, mais alto, mais poderoso do que o Senhor. O homem pode falar, mas o Senhor pode mudar. E nós oramos por mudança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Gostaria de pedir gentilmente a você que abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 27. Atos, capítulo 27. É uma leitura grande. E eu peço a você, os meninos vão jogar na tela? Vai? Você que está sem Bíblia, leia na tela. Você que está com a sua Bíblia em papel ou no celular, abra aí. Você que está em casa, por favor, faça a mesma coisa. E gentilmente vamos ler todo o texto, comprido. Porque, amados, eu não posso achar que todo mundo já leu esse texto. Eu não posso achar que todos que estão aqui são conhecedores desse texto. Nem aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais sabem o que é que está escrito em Atos capítulo 27. E para que a gente consiga ter o melhor entendimento do texto, eu os convido a ler comigo o que diz assim: quando foi decidido
que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, chegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o dia do jejum, admoestávamos Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, repita comigo, entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaguilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Passados sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já há alguns dias nem sol, nem estrela, caíram sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo.
Portanto, senhores, bom ânimo, pois eu confio que sucederá do modo da qual me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, aqui está parecendo novela mexicana, com aquele fundo dramático. Mas é bem exatamente isso, é dramático mesmo esse texto. E quando chegamos à 14ª noite, tendo nós batido de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram à polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote do mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendes provado. Eu vos rogo, comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Glória a Deus. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças na presença de todos, e depois o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estando no navio 276 pessoas. Diga comigo, 276 pessoas. 76 pessoas. É muita gente. É muita gente. Estando no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma seada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-o ir ao mar, largando também as amarras ao leme, e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Estando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadasse fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que aqueles que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvasse, uns em tábua, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. E uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado na fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os magos viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles não esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao principal homem da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu
e hospedou-o benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, impondo-lhe as mãos, o curou. E à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muita honraria e, tendo-nos de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com tudo aquilo que era necessário. Amém? Amém. São 44 mais 10, são 54 versículos para mostrar para mim e para você uma narrativa de um homem chamado Paulo. De um homem que, por conta do Evangelho, por conta do nome de Jesus, apela para César, em Jerusalém. E por ele ser cidadão romano, era um direito que lhe cabia não ser julgado em Jerusalém, mas ser julgado em Roma. Assim tiveram que fazê-lo, porque senão Paulo teria sido morto na cidade de Jerusalém. Mas havia da parte de Deus para com a vida do apóstolo Paulo uma palavra de que ele iria a Roma. E havia no coração do apóstolo Paulo um desejo de não só ir a Roma, mas de ir para a Espanha. Tudo isso para pregar o Evangelho. É uma longa narrativa que conta a história deste homem. Saindo de Jerusalém e se dirigindo para o local da onde ele fez o apelo. É uma narrativa que mostra para mim e para você que a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada, ela é uma longa jornada. Tudo aquilo que eu sou, e eu comecei a citar no começo aqui, a nossa história junto com o Manaim, como família, a ponto de ver muitos filhos de vocês, muitos de vocês aqui, que eram jovens, que hoje estão casados, são pais de filhos, filhos que estão crescendo, filhos que entraram já na adolescência. O que significa isso? É a jornada da nossa vida. É uma longa jornada. Para Paulo, ele tinha planos e projetos. Ir a Roma para pregar o Evangelho. E ele foi a Roma. Mas não simplesmente como missionário. Ele foi como réu de juízo. Ele foi como alguém que pregou o Evangelho e não foi pouco, mas que pregou o Evangelho encarcerado. Ele não desfrutou do que Roma tinha, porque ele vivia algemado em meio a soldados. O plano de Paulo era um, o de Deus era outro. O de Paulo ficou para depois. O de Paulo foi frustrado, mas o de Deus não. Muitas vezes eu e você fazemos plano. E muitas vezes a gente vê os nossos planos mudando o percurso. É aqui que eu quero entrar na mensagem. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você nesta noite está no versículo 9 do capítulo 27. Paulo admoestava-os. Paulo deu sinal para aqueles comandantes daquele navio. Gente, melhor nós não sairmos aqui. Melhor nós ficarmos quietinhos aonde nós estamos. Nós teremos muitos problemas. Há sinais que, na maioria das vezes, nessa jornada minha e sua, nós recebemos de Deus evidências de continuar ou de parar. Quantas e
quantas vezes nós entramos em situações que nos trazem grandes perdas e avarias no financeiro, por fazermos coisas da nossa vontade, sem uma direção, no calor da nossa emoção, no calor do nosso sonho, no calor dos nossos desejos, no calor, mas eu sonho com isso, eu quero isso e eu vou fazer. E de repente a gente observa que aquilo que era para ser sonho, aquilo que era para ser prazeroso, gostoso, acaba se tornando um verdadeiro pé de vento que dá na nossa casa. Muitas e muitas vezes, por falta, escute isso, você que é pai, presta atenção nisso que a palavra de Deus nos ensina. Cuidado com quem o seu filho anda e aonde ele vai. Filhos que chegam em casa 2, 3 horas da manhã, isto é sinal que precisa ser ligado. O que fica fazendo um filho que pertence a você, que Deus nos dá como herança, na rua Teixeira? O que está? O que está fazendo? Cuidado com aqueles tipos de atitudes que muitas vezes nós tomamos no calor das nossas emoções. Chutamos as coisas como se elas não fossem palpáveis e profundas. Há sinais que o Senhor nos dá. O Senhor aponta caminho, queridos. Ele não nos deixa sem direção. Amém? Amém. Amém? Amém. Deus não nos deixa sem direção. Se eu ficar sem direção, e queridos, escute isso que eu vou dizer. Qualquer um de nós que estamos sentados nessas cadeiras, podemos entrar por essa situação em qualquer área da nossa vida. Aqui não é uma questão de espiritualidade, aqui não é uma questão de maturidade, isso não é uma questão de eu ser o bambambam, a última Coca-Cola gelada da praia, não, é tão somente uma questão de eu parar para entender que Deus dá sinal. Forte. Deus dá sinal. Deus aponta caminho. E Deus apontou o caminho no versículo 9, quando Paulo começa a falar com aquelas pessoas e ninguém ouve. Não era uma boa época para zarpar, não era uma boa época para se embrenhar no mar. E nós vimos que o navio não era um navio pequeno. Para esse número de pessoas, 275 almas e mais trigo que eles estavam levando, o navio tinha que ser de um porte seguro. Não era uma embarcaçãozinha, era a senhora embarcação daquela época. Era um navio altamente capaz. Se não fosse a época, se não fosse os ventos contrários, se não fosse a tormenta, se não fosse a incapacidade de navegação, é muito claro que nós precisamos estar atentos antes de nos embrenharmos a fazer as coisas, a nos propormos com nossas metas, com os nossos propósitos, com os nossos sonhos, queridos, e nós devemos tê-los. Isso não quer dizer que a gente não vai sonhar. Isso não quer dizer que eu não vou para um emprego melhor, que eu não vou fazer uma faculdade, que eu não vou conquistar uma viagem dos sonhos da família. Tudo isso pode ser feito sim, é bom, é agradável e Deus nos dá. Amém? Amém. Mas temos que fazê-lo com eficácia, com direção.
O marido que caminha para a direita e a esposa para a esquerda no financeiro, observa como é que fica a casa. Observa os problemas financeiros que tem dentro de uma família quando não se fala a mesma língua no campo financeiro. Meu Deus. Há algumas pessoas que não podem ter cartão de crédito. Porque cartão de crédito pode não ser dinheiro na hora da compra. Mas a hora que a fatura chega, ai, Jesus, misericórdia, é uma tremenda dor de cabeça. E se eu não pago a conta toda, só o mínimo, o mês que vem, então a conta é maior. Sim ou não? Então, há uma frase que todo mundo que conhece: vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Conhece essa frase, amém? Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Como que eu, Célia, olhando para a minha vida financeira, o que eu ganho hoje, eu posso querer um carro do ano de 2024? Eu tenho estrutura financeira para isso, mas eu quero. Tá bom, filha? Vai lá e faz. Aí eu perco o carro e Deus é culpado. Não, a culpada sou eu que não sentei para fazer conta. E que me lancei num sonho e num projeto. Estão entendendo, amém? Deus aponta sinal. Precisamos estar atentos a isso. Como filha, eu tenho um pai que tem prazer em me abençoar. Amém. Você, querido irmão, querida irmã que está aqui, você que nos ouve pelas redes sociais da Maranhão, nós temos um pai que é pronto para nos abençoar. Mas sabe, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido é que fé, ela é incompatível com maluquice. Fé não é sinônimo de irresponsabilidade. Fé é algo que nos aprofunda num relacionamento cada vez maior com o Senhor, com segurança. Essa jornada da vida que eu e você temos, ela tem que ser pautada no coração de Deus. Versículo 11 diz assim, ó: mas o centurião dava mais crédito ao piloto do que ao mestre do navio do que a Paulo. O descrédito ninguém ouviu. Muitas vezes a gente tem alguém do nosso lado que está nos falando a coisa, que está nos apontando o caminho, porque Deus traz os profetas para falar conosco. Eu não preciso ir a profeta nenhum. Quando Deus quer falar comigo, o profeta vem. Eu não preciso achar que a irmãzinha que está aqui é a profetisa do Senhor, eu vou até ela. De repente o profeta é meu marido, é minha esposa, é meu filho, porque filho fala com pai e mãe e às vezes a gente não escuta. Nós temos pessoas que falam conosco. Nós temos irmãos que caminham conosco. Nós temos amigos queridos que caminham conosco e que apontam um caminho para nós. No caso aqui, os responsáveis por aquela navegação não deram a mínima para Paulo. Eu preciso entender. Eu tenho pessoas tão queridas que caminham conosco, que na jornada da nossa vida, nós precisamos ouvir as orientações que emanam da palavra e ficar atento com quem está falando. Ficar bem atento. Antes das coisas acontecerem, nós precisamos ouvir os conselhos, as orientações, as direções. Eu preciso entender que para minha fé, para ela não sofrer uma descarga de esfriamento, eu não preciso ser simplesmente crente. Eu preciso, no meu dia a dia, manter relacionamento com o Senhor. Amém. E foi isso que Paulo fez. Por isso que esse homem, ele é tão fantástico. Esse homem é tão maravilhoso.
Paulo não era nada mais, nada menos, aquele que estava sendo formado por Gamaliel para ser o seu substituto no Sinédrio. Esse homem tem um encontro tão tremendo e tão poderoso com Jesus, que ele sai de cena, fica 3 anos no deserto da Arábia. Ele fala sobre isso no livro de Gálatas, que ele recebeu do Senhor durante 3 anos. Ele esteve aos pés do maior ensinador, o Espírito Santo. Tudo aquilo que ele recebeu do judaísmo precisou ser arrancado de dentro de Paulo, para que ele pudesse então nos deixar as 13 cartas que você sabe que Paulo escreveu no Novo Testamento. Mas o relacionamento que esse homem tinha com Deus era muito profundo. Ele ouvia Deus. Deus mandava anjo para falar com ele. Ele, nesse processo dessa viagem que nós estamos falando, você vê nitidamente as atitudes de Paulo. Ele era um prisioneiro, tanto quanto os outros que estavam naquele navio. Porque as pessoas que estavam nesse navio não eram pessoas que estavam indo a Roma para passear. Eram prisioneiros. Eram bandidos. Eram assassinos. Só que Paulo tinha sido, antes da conversão, esse assassino, porque ele matava os crentes, ele matava os cristãos que se convertiam. Depois ele se tornou a coluna da igreja. Mas o relacionamento que esse homem tinha com Deus era um negócio assim que nos encanta. Porque se você pega o livro de Romanos, o livro de Coríntios, o livro de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, de Tessalonicenses, se você pega as cartas pastoral de Timóteo a Tito, você vê quem é Paulo. A profundidade deste homem, para mim e para você hoje. Porque tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, no Novo Testamento, vem de Paulo. 99% dos ensinos, das doutrinas da igreja, é Paulo que deixou. A forma como esse homem combateu a heresia que já existia naquela época, a maneira como Paulo chegava nos judeus e os confrontava como apóstolos dos gentios que ele era. Vocês estão querendo pegar tudo que está dentro do judaísmo e jogar para os gentios? Não! Aqui não! Esse homem é muito lindo naquilo que ele nos deixou. Amém. Nessa viagem, especificamente, em nenhum momento ele pensa em si. Ele age de uma maneira durante a viagem que nos encanta. Ele age de uma forma que parece que ele está indo a Roma para conhecer César, porque ele era amigão do imperador. A sensação que nós temos é que esse lado emocional de Paulo, esse lado do homem Paulo, das intempéries da vida, das dificuldades da vida, é como se nada o abatesse. Nada, a sensação que nós temos quando a gente olha para o apóstolo Paulo, quando a gente vê na vida desse homem, e a gente sabe que é assim. A minha vida, eu não a considero como preciosa, porque eu já estou sendo derramado como libação, como oferta de sacrifício. E para mim, estar com ele é infinitamente melhor do que não estar. Mas por causa de vocês, eu sei que ainda vou ficar. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que é muito interessante, no versículo 12, diz assim: não sendo o posto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partisse dali. Aqui nós temos um outro princípio. A voz da maioria não é a voz de Deus. Eu não preciso escutar
a torcida do Flamengo nem a torcida do Corinthians. Eu vou usar essas duas torcidas como sendo a maior do Brasil. Eu preciso ouvir os homens e as mulheres que caminham comigo. Eu não tenho que prestar atenção no que a sociedade está falando a respeito de gênero, a respeito disso e a respeito daquilo. Eu tenho que ouvir o que a palavra de Deus fala. Amém. Amém. Eu não tenho que prestar atenção em dizer para mim e para você agora como ser humano: pô, mas se eu não agir assim, vamos chamar de quadrado, vamos chamar de antiquado, de careta. Eu não preciso ser um crente chato, eu preciso ser um crente santo. Eu não preciso ser religioso, eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. Amém. Eu não me misturo com as pessoas, mas eu não deixo de estar no meio delas. Glória a Deus. Porque senão elas não vão ouvir de Jesus, porque não vai haver quem pregue. Porque eu não ando no meio deles. Eu preciso andar no meio deles. Eu só não posso fazer o que eles fazem. E quando chega aqueles famosos, como por exemplo ontem à tarde, mais tarde, quase noite, eu estive numa festa de aniversário. O dono da festa sabia a minha posição. Eu achei aquilo tão sutil, tão inteligente e ao mesmo tempo tão maquiavélico, que eu comecei a rir. Ele pegou um copo desses que não é visível e encheu de cerveja e pôs: você não gosta de cerveja? Falei: rapaz, num dia de calor isso aí não é ruim não. Eu vim trazer para a senhora. Eu falei: obrigado, mas eu não quero. Mas ninguém vai ver que a senhora está tomando, ninguém sabe o que é que tem dentro do copo. E ele jogou Coca-Cola, um tiquinho de Coca-Cola, em cima daquela cerveja para mostrar para os convidados que eu estava tomando Coca-Cola. Eu virei e disse assim: Espírito Santo, o senhor está vendo, né? As pessoas não sabiam que eu estava tomando porque o copo não deixava ver. Mas é pecado tomar isso, pastor? Eu não estou dizendo que é pecado, nem deixa de ser. Eu estou dizendo que ali não era lugar disso. Amém. Ali não era lugar disso. Eu não estou dizendo que tomar alguma coisa alcoólica é pecado e nem deixa de ser, porque a Bíblia não fala sobre isso. Porque eu preciso saber o que eu faço, aonde eu faço e com quem eu faço. Se vai trazer edificação, se não for fazer, então não faz. Existem princípios de Deus. A maioria das pessoas podem vir de encontro àquilo que eu penso. Como por exemplo, você quer ver alguém que destruiu a sua vida? Foi Sansão. Sansão foi alguém concebido de uma forma totalmente sobrenatural e com um ministério diferenciado. Mas lá no livro de Juízes diz que quando ele casou, por conta dos costumes dos seus amigos, é só você ler lá no livro de Juízes, ele deu uma festa, e uma festa com bebida alcoólica. Só que ele tinha um nazireado e duas coisas que o narizeu não podia fazer: bebida alcoólica e tocar em cadáver. E tudo isso Sansão fez. Ele acabou com a vida dele, porque a voz da maioria dos jovens da sua época era casar da forma como ele casou. Então ele casou como os jovens da sua época. E nós sabemos todo o contexto da vida de Sansão, onde ele foi parar. E o que ocorreu com ele no final da sua vida. E a forma como ele morreu. A voz da maioria não pode ser, na minha vida e na sua vida, voz para me ouvir. Eu preciso estar atento àquilo que a palavra de Deus nos fala.
Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euragão. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que quem não escuta conselho vai se desencadear na sua vida. Tufão, vento, tempestade. Quem não escuta, a crise vai chegar. Os momentos difíceis virão. Então nós temos que estar atentos. Estar atento aos movimentos. Outra coisa interessante que nós observamos no versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Quando nós fazemos as coisas simplesmente porque nós queremos, o que começa a acontecer em meio às tempestades é uma incapacidade de impotência muito grande. Eles já não sabiam o que fazer, então eles soltaram o leme, porque o leme não obedecia a voz de comando mais. O vento, a tempestade era tão violenta que o navio ia e vinha de acordo com a sua mobilidade das ondas que se formavam. Então já não tinha mais nenhum timoneiro, já não tinha mais ninguém no leme. Eles abandonaram então todo o controle, toda direção, toda a bússola. Nós vamos para cá, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Já não tinha mais isso. Agora eles estavam à mercê, sendo arrastados de um canto para o outro. Que não seja assim a nossa vida, amém? Amém. Que não sejamos arrastados pelas nossas emoções. Sabe aquilo que mais me trai, aquilo que mais trai você? A nossa emoção. Sabe aquilo que mais pega na vida da gente? Essa jornada que nós temos da vida é a nossa mente. A minha mente e a sua mente tem que ser levada cativa em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Para nós não cedermos às pressões. Porque o pecado diariamente bate à nossa porta. Isso na vida de qualquer um de nós que estamos aqui. Por isso que Paulo nos ensina a nossa mente levada cativa em obediência ao Senhor. As minhas emoções, elas precisam estar em Deus e não nos acontecimentos. Elas precisam estar em Deus e não no governo. Elas precisam estar nos princípios da palavra e não na sociedade. Porque quando nós assim o fazemos, o que é que acontece? Nós temos porto seguro. Mas quando nós não desenvolvemos isso, nós sabemos que haverá grandes prejuízos. Que é o que nós vamos ver aqui. Arrastados de um canto para o outro, eles precisaram começar a jogar tudo que estava no navio. Então tudo aquilo que era importante começou a ser jogado. As cadeiras, as mesas, as prateleiras. Isso era importante para eles sentarem e comer. Mas agora isso não tinha mais importância, joga fora. Porque a importância é aliviarmos as cargas. O navio tem que ficar leve. Joga trigo, joga tudo para fora. Era necessário fazer isso para que eles pudessem ter chance de vida. Muitas vezes, queridos, na turbulência nossas, na turbulência do que nos chegam, por não estarmos atentos, a gente começa a barganhar algumas coisas. Uma das coisas que eu não posso, de maneira alguma, é substituir o culto presencial pelo online. Eu não vou na igreja não, estou muito cansado. Isso não é para você que está aqui, isso é para você que está aí no vizinho hoje. Porque tem muita gente que não vem porque não pode, mas tem gente que não vem porque não quer. Eu não posso substituir o culto presencial pelo online. Porque meu irmão não está
que coisa gostosa. Olha que delícia poder ver meu irmão. Olha que gostoso a família se reunir. Olha que coisa poderosa quando a igreja pode orar junto. Você quer ver que delícia? Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem eu vou chamar. Vem aqui, Mateus. Vem cá, Lindão. Vem aqui, corintiano. Olha cá, corintiano. Vem aqui comigo. Ixi, a cara dele não gostou muito, não vai ter problema. Ele sabe que eu amo ele, né? Muito bem. Você quer ver que delícia? Vem aqui, ô digníssimo. É você mesmo. Não tá lá na parede, não. Não tem ninguém na parede. Fala pra ele que também não gostou. Fala pra ele que na parede não tem ninguém. Eu queria que vocês dessem um abraço, mas daqueles bem calorosos no outro. Não tem problema. Abraço palmeirense aí, eu fiz isso de programação. Você sabe que o palmeirense brincando não dá, né? Eu tô do corintiana. Sabe que palmeirense e corintiano não se bica, né? Pode abraçar de novo. Não, larga lá quietinho. Tem coisa mais gostosa do que isso? Do que abraçar o teu irmão palmeirense. Amém, amados? Você sair daqui e poder tomar um cafezinho ali fora. Isso é poderoso, obrigado a Deus. As brincadeiras ficam na conta, tá? Não levem a sério. Uma das coisas que eu preciso entender é que nessa incapacidade toda de impotência em meio às situações, puxa, queridos, como é gostoso saber que eu posso estar numa curva de situações atípicas, de momentos difíceis, mas eu tenho quem dirige a minha vida. Amém. Versículo 20 diz assim: e não aparecendo, já havia alguns dias, sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvação. O que nos ensina esse texto aqui? Puxa vida, mesmo em meio a esse vendaval, mesmo em meio a tudo, a esperança se foi. Você imagina 14 dias sem ver sol nem lua? Sem você comer, sem você beber, sem você dormir, porque não dava para fazer isso. Aquele navio sendo jogado de um canto para o outro. Você acha que alguém ia dormir? Você acha que alguém estava pensando em comida? Pensando em pão, pensando no cafezinho. Esses homens estavam esgotados. Esses homens estavam no limite da capacidade humana. Muitas vezes nós ficamos no limite da capacidade humana. E é aí que eu preciso gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, me socorre. Eu não estou mais aguentando. Amém. É aí que nós precisamos dar o nosso grito. E quando eu não consigo fazer isso sozinha, pastor, quantas vezes a gente já fez isso um com o outro? Às vezes eu ligo para ele e digo assim: você pode me receber? Ou muitas vezes ele já fez isso muito comigo: você pode vir aqui? Sabe por quê, amado? Porque tem confiabilidade. Amém. Porque tem aliança. Amém. Porque tem a expectativa de que se eu abrir meu coração com ele, ele vai orar comigo, e eu vou orar com ele, e eu vou poder respirar. Amém. Porque tem hora que nem para respirar a gente consegue. Parece que o peso trava tudo. Sim ou não? Não é só eu que fico assim. Forte. Então nós precisamos mais do que nunca disso. Nós precisamos entender que nesse contexto aqui, eles perderam a esperança. Mas aí é que entra o grande apóstolo Paulo. Esse cara levanta no meio de todo mundo e diz assim: gente, ó, é o seguinte, faz 14 dias que ninguém come e ninguém bebe, agora chega. E ele não manda ninguém para a cozinha, não. Ele cata o pão,
ele começa a adorar o Senhor. Graças te dou, Senhor, pelo pão. Ele entra no processo ali de oração e de adoração e começa a comer. A Bíblia diz imediatamente que recobrou o ânimo de todos, e todos foram comer. Só que o navio estava sendo jogado de um vento de um lado para o outro. A tempestade ainda não era o final de tudo, porque coisa pior ainda ia acontecer. Daqui a pouquinho eles ainda iam entrar numa situação que parecia a decadência geral. O que é que Paulo faz então aqui? Puxa, Paulo traz ânimo, Paulo traz alegria, Paulo recobra não somente para ele. E sabe por que nós podemos ter o nosso ânimo recobrado em meio às lutas e às dificuldades que nós enfrentamos? Porque nós temos o Deus Emanuel conosco. Amém. Ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Não te deixarei, nem te abandonarei. Por isso a gente tem, graças a Deus, o renovo que procede da parte do Pai. Mas na hora da tempestade também é hora da gente levantar âncoras. E eles levantaram aqui. Versículo 23 diz assim: Paulo dizendo para esse povo, Paulo falando para essa galera, que 23 não, o versículo 29: e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras. Eles precisavam ir para algum lugar. Eles precisavam agora não simplesmente no aliviar de tudo que estava no navio, mas eles estavam chegando perto de alguma coisa. Era hora de descer as âncoras para ver se elas iam chegar no fundo do mar, para ver quais seriam as atitudes próximas a tomar. Embora aqui fala de navegação, eu gostaria de trazer 4 âncoras para mim e para você nessa noite. Primeiro, a âncora da fé. Amém. Versículo 25 diz assim: Senhor, estende bom ânimo, porque eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, que é necessário que vamos dar uma ilha. A fé, ela é inabalável. Estamos passando por lutas, dificuldades e tribulações, não perca a fé. Mantém ela acesa. Mantém ela acesa. Outra âncora que eu queria chamar a sua atenção está no versículo 35, que diz assim: tendo dito isso, tomou o pão, deu graças na presença de todos. Qual que é a âncora que a gente vê aqui na vida de Paulo? Adoração. Paulo adora. A palavra dando graças. Ele se apresenta diante de Deus e adora o Senhor em meio àquela situação. Quando muitas vezes nós passamos por situações atípicas, a primeira coisa que não pode fugir dos nossos lábios é a adoração. Não pode entrar a murmuração. Não pode entrar a reclamação. E é o que mais nós fazemos. Somos tendenciosos a isso. Se não estarmos atentos, reclamamos de tudo. Reclamamos de todas as situações. Reclamamos das coisas que acontecem ou que deixam de acontecer. Reclamamos das pessoas. Reclamamos da atitude das pessoas. Reclamamos principalmente de Deus. Uma das coisas que Paulo nos ensina no meio de jogar todas essas âncoras é fé, adoração. No versículo 29 tem outra âncora aqui que eu chamo para mim e para você. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da pólvora 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia.
Interessante saber que esses homens oravam, né? O cristão ali era Paulo, os demais não. Agora está nos mostrando que todos oravam, ansiosos pelo romper do dia. O romper do dia fala de visibilidade. O romper do dia fala sobre direção. O romper do dia fala sobre estruturas sendo montadas. Eles aguardavam ansiosamente o romper do dia e oravam por isso. Em meio às mazelas da nossa alma e dos nossos sentimentos, não deixa a oração não acontecer na nossa vida, porque às vezes a gente não tem tempo. A gente esquece e senta à mesa para comer em família e a gente esquece de dar graças. O filho está indo para a escola, o marido está indo trabalhar, a esposa está indo trabalhar, o filho está indo para a faculdade, alguma coisa está se movendo na nossa casa. Ou vamos orar. Ei, sacerdote do lar, a tua oração pode muito em seus efeitos. Ore pela tua casa. Abençoe a sua família. Declare palavra de bênção sobre o seu lar. No momento em que eu recebo o meu orite, em vez de eu falar, meu Deus, eu estou lascado este mês, eu não sei nem como que eu vou fazer para pagar a conta. Eu gastei demais e o dinheiro não vai dar. E a gente começa, Jesus, obrigado por esse salário. Senhor, eu sei que esse mês eu dei uma exagerada, eu gastei um pouquinho mais, mas por favor, me perdoa. Quem nunca fez aqui, quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. E todos nós fazemos isso, a gente tem que tomar cuidado. Mas a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, entender, é que quando chegam também as más notícias, sabe aquelas notícias que vêm para arrancar o chão, tapete? Vamos orar, Jesus, filho de Davi. Pai, eu estou aqui, me sustenta. Eles estavam no meio de uma tormenta. E eles estavam orando. Outra coisa que eu queria chamar aqui a sua atenção é o versículo 39, que diz assim: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se podiam ou não encalhar o navio. O que a gente vê nesse texto? É a solução da oração que chegou. Eles não estavam orando para o dia amanhecer? O dia amanheceu. A resposta de Deus chegou. E agora então, eles vão encalhar o navio. E a coisa ficou preta. Porque veio duas correntes. Começou a sacolevar e a destruir o navio. Agora era necessário, quem não sabia nadar, fazer das tábuas do navio uma tábua de salvação para poder chegar em terra. E quem sabia nadar, saísse logo dali para não ser engolido pela onda. E quando eles chegam lá em terra, eles habitam, eles têm os habitantes ali que os recebem e vão agora então tratar esse grupo, tratar Paulo. Eles estavam com frio, eles estavam com fome, e aqueles homens que estão ali, aqueles habitantes daquela ilha, vão receber esse grupo com consideração, com respeito. Eram 276 pessoas, muito mais gente do que nós estamos aqui. Não era um grupo pequeno. Fizeram uma fogueira. A fogueira não era pequenininha, do tamanho dessa caixa. A fogueira, para esquentar aqueles homens, ela tinha que ser grande. E aí a gente vai ver Paulo em ação de novo. Para que aquele fogo não diminuísse, Paulo começa a quitar graveto. Mas peraí, os outros 276? Ninguém faz nada, só Paulo? Porque Paulo era o diferenciado. Em meio às crises da vida, aparece quem é crente de verdade e quem não é. Em meio às batalhas intensas que jogam a gente de um canto para o outro,
vai mostrar o nível de relacionamento que a Célia tem em Deus ou que a Célia tem com a religião que ela professa. E quando a minha fé, e quando a minha vida, ela não é centrada na minha experiência com Ele, mas na minha experiência com a igreja, só com a igreja, eu vou começar a ter problema. Paulo, em meio àquela situação, ele busca gravetos, quer dizer, ele não pensa nele. De novo, Paulo não está pensando nele, na dor dele, no sono que ele não teve, na fome que ele passou, no frio que ele devia estar também. Estava todo mundo com frio, ele também. Estava todo mundo molhado por conta de que estavam no navio, jogados de um canto para o outro, mas agora tiveram que sair do navio e buscar terra, nadando. Paulo também fez. Então, se estava todo mundo cansado e esgotado de toda aquela situação, Paulo também não era diferente. Mas Paulo não pensa em si, ele pensa no coletivo, ele pensa no grupo. Quando ele vai fazer isso, a Bíblia diz que uma víbora o pica. E na ilha, eles conhecem o poder daquela víbora. Com certeza eles já viram alguém ter sido picado por ela. Eles esperavam que rapidamente Paulo fosse cair morto. As horas se passaram, nada disso aconteceu. E agora o conceito daqueles homens, chamando Paulo de assassino, agora eles viram e dizem assim: ele deve ser um Deus, porque não é possível. O conceito a meu respeito e a seu respeito muda quando nós estamos em Deus. Amém. Não se defenda, deixe que Deus defenda você. Amém. Amém? Entenderam? É isso que a gente aprende com Paulo. O conceito de quem a Célia é, por conta do testemunho que ela dá, por conta da vida que ela leva. Quando vem um motim, quando vem pessoas querendo me machucar, quando vem aquilo que a gente chama de difamação, escute, não precisa brigar, deixa que o Senhor te defenda. Amém. Mudou o conceito da vida de Paulo, de assassino por Deus, aos olhos daqueles moradores ali daquela ilha. E uma outra coisa que a gente vai encerrar já, depois de tudo isso, de Paulo orar, de pessoas serem curadas, agora eles precisam continuar a viagem. Algum outro navio, 4 meses depois, tá? Não foi 15, 20 dias não, foi tudo isso que eles ficaram na ilha de Malta. 4 meses depois, passa o outro navio, porque aquele já tinha ido para o Beleléu. E agora então, eles vão para a Itália, vão para Roma. E a Bíblia nos diz, de uma forma tão graciosa, tão maravilhosa, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo aquilo que era necessário. Agora chegou a hora da provisão. Quantas vezes Deus usa pessoas para prover aquilo que eu preciso? Quantas vezes Deus usa as pessoas para prover aquilo que você precisa? Pode ser material, pode ser emocional, pode ser espiritual. Quantas vezes Deus usa pessoas que a gente não conhece? Amém? Sim ou não? Você já experimentou isso? Isso é poderoso, não? Como é gostoso esse grupo de pessoas desta ilha que recebeu Paulo e aquelas 275 pessoas. Agora muda o conceito e eles suprem toda a necessidade que eles precisam para a sua viagem a Roma agora. E se você quer saber o que aconteceu, nós vamos fazer, esse não é o contexto. Se você continuar no capítulo 28, a partir do versículo 11, ao cabo de 3 vezes, eu falei 4, né? Mas é 3. Eram 3
6 meses naquela ilha. Aí eles vão para Jerusalém, eles vão para Roma. E você quer saber os acontecimentos a seguir da vida de Paulo? Continue lendo em casa depois. Mas para mim e para você fica uma lição aqui nessa noite. Minha fé tem que permanecer inabalável, independente das circunstâncias. Vamos ficar em pé? Gostaria de chamar você para nós orarmos. Para que nós possamos aprender com Paulo. Tem muitos ensinamentos nesse capítulo 27, esses 10 versículos do 28. Coisas que são tão importantes para nós na nossa caminhada. Essa jornada da vida enquanto Jesus não volta. Puxa, enquanto Jesus não volta, eu preciso manter a minha fé. Enquanto Jesus não volta, eu não posso perder a alegria da salvação. Enquanto Jesus não volta, eu não posso perder o prazer de andar com o meu Pai. Enquanto Jesus não volta, eu não posso de maneira alguma brincar com a minha eternidade. Porque a qualquer momento, se Ele não voltar, eu posso partir. Então eu não posso titubear. Eu não posso brincar comigo mesma. E eu não estou falando isso para você só. Eu estou falando primeiro isso para mim. Porque depois de quase 50 anos andando com Jesus, querido, se eu não tomar cuidado, eu me acostumei a estar na igreja desde os meus 14 anos. Eu não sei o que é o mundo, eu só sei o que é igreja. Amém. Nossa, não ouvi nenhum amém por isso? Oh, aleluia, Jeová. Vocês ouviram o que eu disse? Eu não conheço o mundo, mas eu conheço tudo que tem dentro da igreja. Do que presta e o que não presta também. E tem muita coisa dentro da igreja que só o sangue do Cordeiro para nos purificar. Sim ou não? Sim. Sim. Mas se eu, Célia, não tomar cuidado comigo, queridos, eu vou ralar abaixo. Não é como eu comecei, mas é como eu termino que interessa. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é quando eu comecei com meus 14 anos, mas quando é como eu vou terminar. E para mim terminar bem, eu tenho que vigiar. Ai, se eu não vigiar, eu não cuidar de mim, eu já tinha ido embora faz tempo. Então cuide. Marido, Tiago, cuida dessa linda que você tem do teu lado no sentido espiritual. Linda, cuida da tua casa, porque esse papel também é da esposa. Olha que coisa linda poder olhar para vocês e saber que vocês, quem são vocês em Deus? Poder de fogo, de palavra, de adoração, de rendição, de quebrantamento. Como é tremendo ver isso. Eu chamo você para orar agora. Como corpo, como igreja, vamos dizer para Ele: Pai nosso, nós estamos aqui. Cuida de nós. Nos ajude, Senhor, a prestarmos, a estarmos atentos, a estarmos vigilantes. Pai, essa é a nossa oração, Senhor. Oração, Senhor, de filhos que reconhecem que a cruz, ela é poderosa na nossa vida. O sacrifício daquela cruz, Pai, fez algo tão tremendo na nossa vida. O sacrifício do Teu Filho naquela cruz, Senhor, simplesmente nos reconciliou com o Senhor e nos fez filhos. O sacrifício daquela cruz, Pai, nos colocou dentro do Seu reino. O sacrifício, esse amor que o Senhor tem, que o Senhor demonstrou, esse amor tem nos amarrado, tem nos enlaçado e tem nos levado mais para perto do Senhor. E nesta noite nós queremos orar: Senhor, nós estamos aqui. Ajude-nos na nossa caminhada. Ajude-nos, Senhor, a permanecermos firmes. Em nome de Jesus. Ajude-nos para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore por você, ore pela tua casa agora. Está com a tua esposa do teu lado, pega na mão dela. Está com
pai, você está com mãe aí, pega na mão da sua família e ore agora. Se você não está com ninguém da sua família, dá a mão para alguém que compõe a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nela você tem proteção e nela você é abençoado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Senhor, obrigado. Obrigado pelo pai, obrigado pela mãe, obrigado pelo filho. Obrigado pelo irmão que o Senhor coloca para fazer parte da nossa caminhada. Nós te louvamos, Senhor, pela bênção que temos de sermos participantes da tua igreja. Ajude-nos, Pai, nessa caminhada. Ajude-nos a olhar, Senhor, para a vida do apóstolo Paulo, Senhor, e incutir em nós princípios que esse homem nos deixa, ensinamento que esse homem nos deixa, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Que lição a gente vai levar para casa hoje? O nosso Deus é tremendo em nos ensinar. Que a gente possa guardar tudo isso no coração e colocar em prática na nossa vida. Amém? Vamos levantar as nossas mãos.